Aleluia, glória a Jesus. 2 de março de 2026, nosso mês. Um dos meses mais bonitos do ano. Glória a Jesus. Gente, a paz do Senhor. Quero já agradecer a você que está aqui com a gente, nos apoiando, nos ajudando. É uma missão, é um caminho que nós decidimos continuar. Quero agradecer você que tem estado com a gente aqui, aquele que vai lá no YouTube depois assiste. Eu gostaria muito que você compartilhasse, fizesse aquilo que a gente precisa fazer, mas principalmente compartilhar para alguém, intencionalmente, para que aquela pessoa também seja abençoada como nós temos sido abençoados todas as vezes, todas as vezes. E a minha oração nessa noite é que o nosso coração queime pela palavra. Senhor, nessa noite eu quero pedir a Ti, faz a Tua palavra queimar no nosso coração, na nossa memória. Que a Tua palavra seja praticada todos os dias da nossa vida. Que a gente não venha esquecer e não seja um tempo apenas, Senhor, de aprendizado, assim como quem aprende qualquer disciplina ou qualquer coisa na vida. Não, Senhor. Nos ajuda a pôr em prática, a viver, a ser transformado, ajuda a nossa mente a focar, mas principalmente, Senhor, a sermos transformados. Precisamos desse tempo. Está tão complicado e tem dado tão difícil. Senhor, a tua palavra afirma que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, e cada vez temos visto mais isso. Nos ajuda a ser aqueles que vão aquecer o amor, aquece o amor nos nossos corações. Nos usa, Senhor, para aquecer o coração daqueles que estão sozinhos, que precisam te conhecer. Ah, Senhor, se cada um soubesse como o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é o único caminho, a verdade e a vida, nós precisamos proclamar em alto e bom som, porque o Senhor está às portas, estamos aguardando, nos ajuda e que a tua palavra se espalhe, que haja muitos milagres, visões, transformação, cura e salvação. No nome de Jesus, amém. Glória a Deus, gente. Abra sua Bíblia, Juízes 18, capítulo 18. Glória a Jesus. A gente encerrou na semana passada, falando sobre os ídolos de Mica, o cara que roubou a prata da mãe dele. Aí a mãe perdoou, ele fez uns ídolos, fez um colete sacerdotal. Ai, né? O negócio foi bem esquisito semana passada. E a gente fez até uma pergunta no grupo, onde nós estamos? Em Juízes 17, né? Ou em Deuteronômio 12? Foi a pergunta que a gente colocou no grupo na semana passada. E hoje nós vamos continuar a trajetória do que aconteceu aqui com Mica, o levita que virou um sacerdote, né? Jovem que virou um sacerdote, Mica fez com que ele fosse sacerdote. E a tribo de Dan agora vai aparecer no meio da história. A coisa já estava bem confusa, né? Bem bagunçada, bem de cabeça para baixo. Vai ficar um pouco mais, tá? Segura aí na cadeira que a gente vai ver a coisa acelerar, vai ficar pior. Juízes capítulo 18, a gente vai ler do versículo 1 até o 6. Ele é um capítulo grande, então eu vou tentar não me empolgar e a gente seguir as anotações aqui dos versículos para a gente ir falando sobre. Se você tiver alguma pergunta, algum comentário, você pode usar o nosso chat, por favor, não deixe de fazer. E eu vou tentar ler no final. Vocês vão me ajudando para que a gente vá melhorando aqui, tá bom? Juízes 18, do versículo 1 até o 6, fala assim. Tem um título na minha Bíblia, fala: A tribo de Dan se estabelece em Laís. Naquela época, não havia rei em Israel, e a tribo de Dan estava procurando um local onde estabelecer-se, pois ainda não tinha recebido herança entre as tribos de Israel. Então, enviaram 5 guerreiros de Zorá e de Estaol para espionarem a terra e explorá-la. Esses homens representavam todos os clãs da tribo. Disseram-lhes:
Vão, explorem a terra. Os homens chegaram aos montes de Efraim e foram à casa de Mica, onde passaram a noite. Quando estavam perto da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita. Aproximaram-se e lhe perguntaram: Quem o trouxe para cá? O que você está fazendo nesse lugar? Para que você está aqui? Por que você está aqui? Versículo 4. O jovem lhe contou o que Mica fizera por ele e disse: Ele me contratou e eu sou seu sacerdote. Então eles lhe pediram: Pergunte a Deus se a nossa viagem será bem-sucedida. O sacerdote lhes respondeu: Vão em paz. Sua viagem tem a aprovação do Senhor. Até o versículo 6. A gente tem visto, quem está acompanhando a gente desde o começo, toda a trajetória do livro de Juízes. Mas, assim, quando a gente começa a ler aqui o capítulo 18, quando a gente não tem conhecimento das coisas que estão acontecendo aqui, a gente não vê nada demais, né? Tá, a tribo de Dan queria um lugar para ficar, resolveu espionar uma cidade e vai lá perguntar para o sacerdote, perguntou para o sacerdote, para o levita, para a pessoa certa, e recebeu a sua resposta. Mas quem está acompanhando a gente aqui desde o começo sabe que nem tudo é o que parece ser. As coisas estão totalmente fora de ordem. Primeira coisa, na minha anotação aqui, eu não coloquei uma observação sobre o versículo primeiro, mas antes da gente iniciar, eu estava relendo aqui novamente, me preparando, e me trouxe uma observação. Olha o que diz aqui no versículo primeiro. Naquela época não havia rei em Israel, e a tribo de Dan estava procurando um local onde estabelecer-se, pois ainda não tinha recebido herança entre as tribos de Israel. Quando nós estudamos o livro de Josué, a gente viu que o Senhor deixou tudo pronto, como se fosse um testamento, uma herança que tem um testamento. A tribo tal vai ficar com a parte tal até a parte tal. A tribo, sei lá, de Efraim fica da cidade tal até a cidade tal. A tribo de Manassés vai ficar com a parte tal, a parte tal. E a tribo de Dan também recebeu a orientação do Senhor de qual área que ela tinha que ficar. Então, assim, já no primeiro versículo a gente vê que, assim, o que está acontecendo? Aqui diz que ele não recebeu, estavam procurando um local para ficar, porque não tinham recebido herança entre as tribos de Israel. Quando a gente vê aquela lista, que a gente, né, parou para estudar aquela lista de lugares, quando a gente estudou Josué, você que não estava aqui conosco, que quer rever, pode ir lá no nosso canal do YouTube, a gente tem uma playlist inteira falando só sobre o livro de Josué. Nós estudamos o livro de Josué completo. E ali explica, diz quem tinha que ficar com o quê. A gente entendeu, a gente viu claramente que foi dada uma lista da herança. Cada um deveria conquistar a sua parte. Cada um já tinha aonde ia viver e precisava conquistar. Então, quando eu leio aqui o versículo primeiro, eu falei, uai, como assim? Aonde que Dan tinha que ficar? Para onde Dan deveria ir? Está procurando um lugar para ficar? Então, vamos fazer o seguinte: você vai pegar sua Bíblia e vai voltar lá para Josué. Josué, o capítulo 19. Deixa Juízes marcado, porque a gente vai voltar para Juízes. Um conselho, você que pode, por favor, pega sua Bíblia, pega uma caneta, um caderno, anotação, desliga, tira o som do seu telefone, né, os alertas para que você consiga acompanhar. É bom você poder anotar. Juízes é o livro anterior a Josué. Juízes 19, versículo 40, diz o seguinte: Na sétima vez, a sorte saiu para Dan, clã por clã. O território de sua herança abrangia. Presta bem atenção.
Nesse capítulo 19 do livro de Josué, as tribos estavam recebendo o seu território. O Senhor deixou tudo muito claro. O Senhor não deixou nada confuso. Ah, não, tadinho do pessoal, eles não foram orientados, não sabiam, precisavam saber onde viver, não podiam ficar por aí sem um local para morar. Não foi isso que aconteceu, tá? O Senhor falou aqui, foi bem claro. Na sétima vez, a sorte caiu, saiu para Dan, clã por clã, e o território da sua herança abrangia. Tem o nome das cidades: Zorá, Estaol, Irsemes, Saalabim, Aijalon, Itla, Elon, Tímina, Ecrom, Elteque, Gibeton, Baalate, Jeude, Beni-Beraque, Gad-Rimon, Mejarcom e Racom, e a região situada defronte de Jope. Tem o nome das cidades e a região. A gente lê os nomes aqui, não fala em nenhum momento uma cidade chamada Laís. Então a gente já vê que eles estão indo para o lugar errado. Dizer que não tinha um local para ficar, não bate. Volta lá para Juízes 18, né, que a gente está. Disse aqui que no versículo 1 fala assim: pois ainda não tinha recebido herança entre as tribos de Israel. Ele não tinha conquistado o local onde ele deveria ficar, tá? Ele deveria conquistar. Quando a gente leu, estudou Josué, a gente viu que cada um recebeu a sua área que deveria conquistar. O que a gente leu ali não fala cidade de Laís. Então, de cara, aqui a gente já vê que as coisas não estão da forma que deveriam ser. Você vai dizer, quem está acompanhando a gente vai dizer assim, minha irmã, a coisa não está como deveria ser já faz tempo, né? No Antigo Testamento, as histórias de espiões quase sempre dizem respeito a israelitas que saem à conquista de terras habitadas por outros povos. Então, olha só como é que a gente vai vendo os detalhes e percebendo que as coisas estão fora do lugar. A gente já viu no primeiro versículo, e depois a gente vê aqui que no versículo 2 diz assim, ó, então enviaram 5 guerreiros de Zorá e de Estaol para espionarem a terra e explorá-la. Está mandando sair de onde está e explorar uma terra. Parecido o que a gente viu dos espias quando o Senhor manda os espias irem para Canaã observar e voltam os 10, sendo que só 2 dizem que podem ser conquistados, que é Josué e Caleb. Em outras situações a gente também já viu falar sobre espias, mas esse é o que a gente mais fala sobre, né? Que a gente mais se lembra. A gente vê Israel enviar espia para conquistar a terra de outros povos. Nesse caso aqui, um grupo de israelitas espiona a terra de outros israelitas para conquistá-la. Uai, como assim? Mas a gente acabou de falar que Deus deixou já tudo escrito. Quem ia ficar onde, quem ia ficar com o quê. Agora, a tribo de Dan está enviando espia para observar a terra de seus irmãos, para tomar a terra dos seus próprios irmãos. Eles vão receber essa ordem e vão para lá. Gente, isso é um absurdo. Mas é o que está acontecendo. Então, quando a gente lê aqui, a gente acha que está. O que é que tem de errado? Está tudo errado. Aqui trata-se da tribo de Dan procurando estabelecer-se em Efraim. Aí a observação está até aqui. Agora sim as coisas estão realmente de cabeça para baixo. O que que Dan está fazendo? Está indo para o meio do território de Efraim. Está fazendo o que lá? Vai fazer o que lá, gente? Os espiões chegam à casa de Mica, passam a noite, pois enquanto percorriam o território, reconheceram a voz do jovem levita. Versículo 3. Vai lá na sua Bíblia. Versículo 3 diz assim, ó.
Quando estavam perto da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita, aproximando-se e lhe perguntaram. Esse reconheceu a voz, provavelmente não é reconhecer a voz como nós reconhecemos a voz de pessoas que a gente tem muita intimidade, que a gente convive. Isso aqui provavelmente era o sotaque dele. Reconheceu o sotaque. Opa, tipo, eu sou do Rio. Quando eu falo, o pessoal fala, né, que chia muito. Ou acho que você é do Rio, que você tá chiando. Então, provavelmente era o sotaque dele que eles estavam reconhecendo e não a voz específica, tá? Aí eles vão fazer perguntas para ele. As três perguntas que fazem, aí ele indicam interesse e surpresa. Na realidade, perguntam a mesma coisa. O que faz aqui? Quando descobre que ele é sacerdote, vão pedir para ele assim: olha, pergunta para Deus se a nossa viagem vai ser bem sucedida. Gente, Deus não ia aprovar essa viagem de forma nenhuma, porque eles estavam indo observar o intuito de conquistar a terra que era um dos seus irmãos. Mas a gente já viu que esse sacerdote nem era para ser sacerdote, né? No capítulo anterior a gente viu que ele era um levita e ele não tinha idade para ser sacerdote. Mas ele se tornou, né? A terra não tinha rei, então cada um fazia o que queria. O sacerdote ele vai responder, né, para eles assim: vão em paz, o Senhor está cuidando da sua viagem. A ironia da situação será vista mais adiante. A linguagem e a mentalidade religiosas persistem em meio a tudo o que acontece. Aquela mentalidade religiosa do tipo, eu perguntei ao sacerdote se ele falou que tá ok. Não interessa se o sacerdote é realmente sacerdote, se ele está vivendo uma vida correta, se ele foi consagrado da forma certa, se está contra as leis do Senhor, se eu falei está abençoado, em nome do Senhor está abençoado. Se eu falei com o sacerdote, ele disse ok, tá tudo bem. Contando que esteja ali, tá tudo certo. Eu peguei aqui, gente, o mapa para a gente dar uma olhada aonde ficava Laís. Deixa eu mostrar aqui. Respira aí que vai funcionar, gente. Vai dar certo. O mapa aqui. Apareceu aí para você. Deixa eu mover aqui uma telinha que fica aqui. Vamos lá. Consegue ver? Quer ver daí? Ui, perdi a tampa. Os homens da tribo de Dan, os danitas, eles saem daqui de Zorá, cá de baixo, vou passando o mouse aí para a gente ver, ó. Uma cidade atribuída à tribo de Dan e o local de nascimento de Sansão. Eles saem daqui, eles vão andar tudo isso, vão passar por Siló, que era onde o tabernáculo foi estabelecido. Então, vamos já observar o seguinte: eles estavam saindo de Zorá com o intuito de observar a cidade de Laís e conquistar, sendo que essa cidade não deveria ser conquistada, a não ser que fosse por Efraim, que era a herança era de Efraim. Mas ainda que eles decidissem fazer, lembra que a gente viu aqui que eles consultaram o suposto sacerdote? E ele disse: ok, tá tudo certo, vocês vão ter uma viagem abençoada e o Senhor vai dar vitória para vocês. Quando eles saem aqui da cidade de Zorá, eles vão passar por Siló, que é onde está o tabernáculo. Lá haviam levitas e sacerdotes. Por que que eles não perguntaram lá, no tabernáculo? Por que que eles não foram perguntar lá? Eles passam por Siló, seguem toda essa trajetória que você está vendo aí, ó, de laranja, acho que isso é laranja, né, gente? Até a tribo de Dan, aqui em Laís. Eles vão chegar aqui em Laís, que pertencia a Efraim. Quando eles vão chegar aqui, eles vão com o intuito de conquistar aquilo que não era para ser conquistado por eles.
Isso é muito triste porque eles perderam a noção total das coisas. Quando a gente não basta a gente consagrar ao Senhor e perguntar, né? A gente conhece. Quando a gente conhece a verdade, a gente precisa seguir a verdade, que é a palavra. A lei do Senhor tinha sido dada. Eles precisavam seguir a lei do Senhor e não estavam seguindo. Volta aí para sua Bíblia, versículo 7 até o 10. Diz o seguinte, capítulo 18 de Juízes. Os 5 homens partiram e chegaram a Laís, onde viram que o povo vivia em segurança, como os sidônios, despreocupado e tranquilo, e gozava prosperidade, pois a sua terra não lhe deixava faltar nada. Viram também que o povo vivia longe dos sidônios e não tinha relações com nenhum outro povo. Quando voltaram a Zorá e a Estaol, seus irmãos lhe perguntaram: o que descobriram? Eles responderam: vamos atacá-los. Vimos que a terra é muito boa. Vocês vão ficar aí sem fazer nada? Não hesitem em ir apossar-se dela. Versículo 10. Chegando lá, vocês encontrarão um povo despreocupado em uma terra espaçosa que Deus pôs nas mãos de vocês, terra onde não falta coisa alguma. Eles subentendem, né? Já entendem na cabeça deles que tá muito fácil. O pessoal é de paz, a terra é próspera, então nós podemos avançar e tomar o lugar. Quantas vezes a gente vai, não, tá dando tudo certo, então Deus está colaborando ou Deus está aprovando a minha atitude. A gente percebe que nem sempre é assim. Às vezes as coisas estão indo muito bem, Deus pode não estar aprovando. É possível, minha irmã? É possível. Às vezes as coisas não estão indo tão bem e a gente está fazendo exatamente o que Deus mandou fazer. Muitas vezes a gente vive em situações que as coisas não estão indo tão bem, mas não estão indo bem por quê? Porque nós estamos fazendo a vontade do Senhor conforme a palavra. Estamos tendo ah, que vencer situações difíceis por conta disso. Não existe uma regra. Ah, se Deus está aprovando, tá tudo bem. Ou se Deus está desaprovando, está dando errado, ou vice-versa. Não é assim que funciona. Como que a gente sabe se Deus está aprovando ou não está aprovando? Está na Bíblia? Está na palavra? Estamos seguindo aquilo que o Senhor tem nos ensinado? É aprovado pelo Senhor a minha atitude? É o caminho certo a seguir? Se é, o Senhor vai aprovar. Minha irmã, mas e se não der certo? Se eu passar por um monte de problemas, várias situações, o Senhor vai aprovar se estiver dentro da palavra. Não é a falta de problemas que nos leva a entender que o Senhor está no controle. E nem o excesso de problemas. Que o Senhor está cuidando, que o Senhor está aprovando. Tá bom? Isso é muito importante. Vamos lá, versículo 11. Agora a gente vai ler do 11 até o 26. Juízes 18, versículo 11 até o 26. Diz assim: então, 600 homens da tribo de Dan partiram de Zorá e de Estaol, armados para a guerra. Gente, eles saíram armados para a guerra para invadir onde deveria ser de Efraim. Eles não estavam ajudando Efraim, tá? Versículo 12. Na viagem, armaram acampamento perto de Kiriat Jearim, em Judá. É por isso que até hoje o local, a oeste de Kiriat Jearim, é chamado Maané Dan. Dali foram para os montes de Efraim e chegaram à casa de Mica. Os 5 homens que haviam espionado a terra de Laís disseram a seus irmãos: vocês sabiam que numa dessas casas há um manto sacerdotal, ídolos da família, uma imagem esculpida em um ídolo de metal? Agora vocês sabem o que devem fazer. Então eles se aproximaram e foram à casa do jovem levita, à casa de Mica, e o saudaram. Os 600 homens de Dan, armados para a guerra, ficaram juntos à porta.
Os 5 homens que haviam espionado a terra entraram e acompanharam a imagem, o manto sacerdotal, os ídolos de família e o ídolo de metal, enquanto o sacerdote e os 600 homens armados permaneciam à porta. Versículo 18. Quando os homens entraram na casa de Mica e apanharam a imagem, o manto sacerdotal, os ídolos da família e o ídolo de metal, o sacerdote lhes perguntou: O que é que vocês estão fazendo? Eles lhe responderam: Silêncio, não diga nada. Venha conosco e seja nosso pai e sacerdote. Não será melhor para você servir como sacerdote uma tribo e um clã de Israel do que apenas a família de um só homem? Então o sacerdote se alegrou, apanhou o manto sacerdotal, os ídolos da família, a imagem esculpida e se juntou à tropa, pondo os seus filhos, os seus animais e os seus bens na frente deles, partiram de volta. Versículo 22. Quando já estavam a certa distância da casa, os homens que moravam perto de Mica foram convocados e alcançaram os homens de Dan. Como viam gritando atrás deles, estes se voltaram e perguntaram a Mica: Qual é o seu problema? Por que convocou os seus homens para lutar? Ele respondeu: Vocês estão levando embora os deuses que fiz e o meu sacerdote. O que me sobrou? Como é que ainda podem perguntar qual é o seu problema? Os homens de Dan responderam: Não discuta conosco, senão alguns homens de temperamento violento o atacarão, e você e sua família perderão a vida. E assim os homens de Dan seguiram seu caminho. Vendo que eles eram fortes demais para ele, Mica virou-se e voltou para casa. É muita informação de idolatria em poucos versículos. Eles vão se preparar para o ataque para tomar a cidade de Laís. São 600 homens da tribo de Dan. Mas antes deles atacarem, eles precisam se sentir seguros. Eles precisam ir atrás do colete sacerdotal, dos ídolos, né, das estátuas, de tudo aquilo do sacerdote, do levita. Eles queriam arrumar uma forma de ter algo palpável que os desse a certeza que eles estavam sendo abençoados ou aprovados por Deus, que Deus estava na situação, estava junto com eles nessa situação. Eles espiam a cidade, voltam para buscar tudo, levam tudo lá que Mica tinha construído. A gente viu aqui que eles levaram colete sacerdotal, os ídolos, o levita que virou sacerdote, para que eles tivessem a aparente vitória naquilo que estavam fazendo. As instruções para os 5 espiões contêm um código bastante óbvio, uma pergunta retórica: o que vocês acham que devem fazer? Agora o levita que faz a mesma pergunta aos espiões: o que vocês estão fazendo? Desta vez, contudo, os homens de Dan não estão interessados na voz do sacerdote levita. Antes a gente viu eles perguntarem ao levita, né? O Senhor vai nos dar a vitória, a gente deve ir. Agora eles não estão dando assunto, já receberam. O levita para eles era como uma cartomante, como alguém que a pessoa chega e pergunta o futuro e vira as costas e vai embora. O levita estava sendo usado dessa forma, tá? Agora que eles estão no controle, que eles receberam a resposta de que Deus está no vai dar para eles a vitória, eles vão fazer o que eles quiserem. Eles mandam o levita se calar e dizem para eles assim: olha, você fica calado e a gente tem algo melhor para te oferecer. Ao invés de você ser sacerdote só de uma casa, de uma única família, vamos fazer o seguinte: vem trabalhar para a gente. Você vai ser sacerdote levita de uma tribo inteira e com várias pessoas. O que esse jovem faz? Ele aceita e vai com eles. O que ele está realmente fazendo? Ele está fazendo com que a religião seja um negócio.
Quem paga mais? Quem dá mais? Quem oferece mais? Onde eu vou ter mais conforto? Aonde eu vou ter mais retorno? Aonde eu vou comandar mais pessoas? Você vê que o sacerdote aqui, o levita, né? Na realidade, ele é levita, ele não pensa duas vezes. A proposta para ele é maravilhosa. Ele fica tão alegre que ele faz? Ele pega o colete sacerdotal, os ídolos da casa de Mica, a imagem que foi esculpida e vai embora com os novos patrões dele. Ele rouba o que estava lá na casa e leva, achando que está tudo bem. Deve fazer da religião um negócio. Quantos fazem da religião um negócio? Isso não é novo, isso não é de agora. O Senhor abomina isso há muito tempo. Isso não aconteceu outro dia, isso não acontece só hoje. A Bíblia, lembra, ela não esconde os problemas, ela mostra os problemas para a gente, para que a gente não repita e para que a gente esteja atento. Nós precisamos estar atentos. Como que a gente está atento? Julgando as pessoas toda hora, arrumando problema com as pessoas? Não. É lendo a palavra, buscando na palavra, entendimento na palavra. Isso está correto? É assim que deve ser? É algo proposital? Aquela atitude foi proposital? Foi com intenção? O que está vendo ali? O que esse sacerdote estava fazendo? O que esse levita está fazendo? O que essa casa? A gente viu que a coisa começou com um roubo. O filho rouba a mãe abençoa o filho, amaldiçoa, depois descobre que é o filho que roubou, ela abençoa, aí o filho resolve fazer colete. Gente, o colete sacerdotal, ele era usado só pelo sumo sacerdote, lá no templo, lá no tabernáculo. Nesse caso aqui ainda era o tabernáculo. Aquele colete tinha um significado, tinha suas pedras. Eles criaram seu próprio colete sacerdotal. Como hoje nós temos visto muitos que pegam e criam suas próprias igrejas conforme os desejos do seu coração. Eu vou criar um Deus conforme o desejo do meu coração. Eu vou servir a Deus da forma que eu acho que tem que ser, que eu acho melhor e problema que os outros pensar. É exatamente o que eles estavam fazendo. Eu vou servir a Deus da forma que eu acho melhor. Afinal das contas, Ele está me abençoando. Estamos indo conquistar uma terra que é boa, não falta nada, todo mundo tranquilo, desarmado. Vamos pegar eles frágeis e vamos ter aquilo que a gente precisa. Só que não foi a cidade que o Senhor tinha dado a Adã. Aquilo ali pertencia a Efraim. Irmão roubando irmão. Filho tinha roubado a mãe, né? Agora, irmão roubar irmão não é novidade. Como era de se esperar, nenhum idólatra que se respeite permitirá que roubem seus ídolos. Assim, Mica e seus vizinhos vão atrás deles para reclamar do roubo dos ídolos e de seu sacerdote. A coisa não poderia ficar mais esquisita. Ele se sente roubado, ele vai lá perguntar o que que eles estão fazendo, por que que vocês estão levando o meu sacerdote, o que que vai me sobrar? Estão levando os meus ídolos, estão levando o colete que eu fiz, o que que está me sobrando? Está me sobrando nada. Quando a gente cria o ídolo conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. E quando alguém chega e leva, o que que nos sobra? Ele entra aqui no desespero. O que que está me sobrando? Vocês estão levando tudo. Os 5 espiões de Dan reconhecem a voz do levita, mandam que ele se cale. São 600 que não querem mais ouvir a voz de Mica. 600 homens. Anteriormente, vimos como homens de Gileade, liderados por Jefité, mataram pessoas da tribo de Efraim por causa do sotaque. Observe que Efraim, as pessoas que viviam em Efraim, né, os descendentes da tribo de Efraim, eles tinham um sotaque diferenciado. A gente percebeu isso já no capítulo 12 de Juízes, quando a gente estudou o capítulo 12. E agora, novamente, né, eles percebem. É algo assim que eles conheciam, eram seus próprios irmãos. A gente viu que essa coisa do sotaque, da forma de falar,
foi tão percebida, era tão observada, que quando a gente estudou o capítulo 12 de Juízes, eles fecharam o val de um rio, né? A parte de um rio, e quando eles iam atravessando, mandavam eles falar Shibolete. Dependendo da forma que eles falassem, eles sabiam se eles eram de Efraim ou não. Se eles falassem com sotaque dos Efraíns, né, os efraimitas, eles seriam mortos. Quer dizer, os efraimitas já estavam sendo perseguidos pelos seus próprios irmãos, não era de hoje. Apesar da grande idolatria de Mica, sua casa foi violada. Contudo, como impera a lei do mais forte, ele não tem direito nem de reclamar. Não lhe resta outra saída senão voltar para casa. Quem lê essa história aqui, a gente precisa repensar a nossa fé. Aonde está o nosso coração? Numa idolatria, às vezes você pode pensar, a gente pode dizer assim, eu não tenho um colete sacerdotal, eu não fiz uma imagem de escultura, eu não tenho ídolos. Talvez na nossa cultura seja mais difícil ter um ídolo material, né, que a gente vai pegar. Mas tudo aquilo que ocupa o altar, que ocupa o lugar do Senhor, ele se torna um ídolo. Lembre-se que nós fomos criados para adoração. Se aquele altar estiver vazio, se o Senhor não estiver ali, na realidade ele não vai ficar vazio, ele vai ser ocupado por alguma coisa. Nós não vamos deixar esse lugar vazio, a gente vai colocar alguma coisa ou várias coisas. Podem ser deuses de prata, de ouro, podem ser coisas que nós não conseguimos pegar, como orgulho, como material, coisas materiais como o que eu posso conquistar, né? O consumo, o autoconsumo, a ser admirado, meu eu, tantas coisas eu posso colocar ali e a gente precisa observar e analisar a nossa fé. A gente tem aguardado de que Deus simplesmente diga sim ou não para a gente, da forma que a gente quer. Não, mas se eu faço uma oração, ou faço uma reza, e eu ofereço isso a Deus, está tudo certo. Pode estar tudo fora da palavra, mas eu abençoei em nome de Jesus, então vai funcionar. Vai dar certo em nome de Jesus. Estou fazendo tudo errado, tudo fora dos ensinamentos do Senhor, mas se eu estou dizendo vai dar certo em nome de Jesus, então vai. Não, mas assim, eu não cuido da minha saúde de forma nenhuma, mas eu sou curada em nome de Jesus. Eu tenho saúde em nome de Jesus. Eu vivo uma vida de infidelidade. Não, mas a minha família ela é abençoada porque eu oro e abençoo em nome de Jesus. Vivendo uma vida de pecado, nós não seremos abençoados. Minha irmã, isso é uma maldição que está sendo proferida? Não. Isso é resultado do meu comportamento. Se eu vivo uma vida de pecado, eu vou ter resultados do pecado. Se eu vivo uma vida de obediência, eu vou ter resultados da minha obediência. Simples assim. Era exatamente o que estava acontecendo aqui no livro de Juízes. Vida de pecado, desobediência, cada um faz o que quer. O resultado é aquilo que cada um quis ter. Segue aí na sua Bíblia. Capítulo 18, do versículo 27 até o 31, diz assim: Os homens de Dan levaram o que Mica fizera, e o sacerdote, e foram para Laís, lugar de um povo pacífico e despreocupado. Eles mataram todos ao fio da espada e queimaram a cidade. Não houve quem os livrasse, pois viviam longe de Sidom e não tinham relações com nenhum outro povo. A cidade ficava num vale que se estende até Bet-Reob. Os homens de Dan reconstruíram a cidade e se estabeleceram nela. Deram à cidade anteriormente chamada Laís o nome de Dan, em homenagem a seu antepassado Dan, filho de Israel. Eles levantaram para si o ídolo e Jonatas, filho de Gerson, neto de Moisés, e seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan até que o povo foi para o exílio.
Ficaram com o ídolo feito por Mica durante todo o tempo em que o santuário de Deus esteve em Siló. Os homens de Dan levaram seu propósito a cabo, quer dizer, foi até o final. Eles invadem Laís, pegam o povo desprevenido, são covardes, matam o povo a fio da espada. E olha que a gente não está falando de um povo que não conhecia Deus. A gente não está falando dos inimigos de Israel, a gente não está falando dos filisteus, a gente não está falando dos cananeus. A gente está falando de Dan, irmão de Efraim, irmão de Rubem, irmão de Manassés, irmão de Judá. A gente não está falando de daqueles obviamente idólatras. Por que que eu falei obviamente? Porque eles estão vivendo uma idolatria, né? A gente não está falando daqueles esperados de agir dessa forma. A gente está falando dos descendentes de Abraão, diretos. Descendentes das 12 tribos. São eles que estão usando de covardia e pegando as pessoas desprevenidas, sem o Senhor dar nenhuma aprovação nisso. E ainda assim eles foram bem-sucedidos, aos planos deles, né? Eles foram bem-sucedidos. Minha irmã, como é que pode? É o que a gente vê acontecer: covardia, maldade. O fato de ninguém ter vindo auxiliar os habitantes da cidade, pois estavam longe de Sidom, sugere que seus habitantes eram sidônios. Estavam longe, eles viviam isolados, tá? Não teve ninguém para ajudar. Eles trocam o nome da cidade de Laís agora para Dan, achando que estão honrando, né? Pois bem, os descendentes não são exatamente motivo de orgulho, os descendentes de Dan, né? Causam curiosidade o fato de que quando o aparato religioso é montado, o levita some do mapa. Quando eles, lembra que eles roubaram tudo, eles preparam todo o aparato agora religioso, com sacerdote novo, com tudo. Aquele levita que a gente viu, que os acompanhou, que eles fizeram a proposta para ele, não se fala mais dele. Morreu o assunto, né? Não se fala mais dele. Os novos sacerdotes serão descendentes de Gerson e de Moisés até a época do exílio. Descendentes de Gerson e Moisés, não eram esse rapaz que foi trago. E os sacerdotes deveriam ser descendentes de Gerson e Moisés. Deveriam ser descendentes de Arão, tá? Aqui, nesse final aqui, que a gente leu, diz assim, que todo esse aparato religioso ficou ali até a época do exílio. Ou seja, eles foram pagãos por toda a vida. Que coisa terrível. Tudo isso continuou até eles serem levados ao exílio. O que que é o exílio? Eles, né, eles são invadidos pelos inimigos e aqueles que sobrevivem à invasão são levados presos para outro lugar, para outra cidade. Abre a sua Bíblia aí em 2 Reis, capítulo 17. Você está em Juízo? Segue um pouquinho à frente. 2 Reis, capítulo 17, versículo 23. Na sequência da história, o que que acontece? A gente estudou Josué, terminou Josué, a gente já viu a história de Juízes, que a gente viu que tem uma sequência. Depois de toda essa situação de Juízes, vão acontecer outras coisas. A gente vai ver a história de Samuel, Saul, Davi, depois Salomão, aí os descendentes de Salomão, e a gente vai ver que esse flerte com outros deuses, com a vida pagã, vai continuar. Até chegar uma hora que o povo vai ser levado ao exílio e será invadido pelos inimigos, eles vão perder a guerra e os sobreviventes serão levados, por exemplo, que é o que acontece com Daniel e seus amigos, e acontece com outros profetas, são levados para o exílio.
O exílio é uma correção que o próprio Deus envia para o seu povo que está vivendo em idolatria. O Senhor, ele é misericordioso, ele é longânimo. O que que é isso? Ele tem muita paciência, ele leva muito tempo para agir. Tudo que a gente viu aqui, nesse capítulo, por exemplo, e o que a gente vai ver à frente, são consequências das próprias decisões das pessoas aqui em Juízes. Não é Deus colocando a mão dele, enviando uma praga, como aconteceu no Egito, entre outras coisas, né? Fazendo chover fogo do céu, como Sodoma e Gomorra. Deus não está fazendo isso. Eles estão vivendo o resultado do seu próprio ato, do seu próprio pecado. Até que vai chegar uma hora que Deus vai intervir, usando os inimigos para invadir e levar o seu povo, os sobreviventes, presos ao exílio. Quando a gente lê aqui no, em Juízes 18, que fala que isso foi aqui no versículo 30, Juízes 18, 30, deixa marcada aí, segunda Reis, que a gente vai lá, tá, gente? Juízes 18, 30 diz assim, ó, eles levantaram para si o ídolo, e Jonas, filho de Gerson, neto de Moisés, e seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan, até que o povo foi para o exílio. Algo interessante aqui, os descendentes de Moisés não eram para ter concordado com isso. Os descendentes de Moisés estavam envolvidos na idolatria. Essa idolatria seguiu até isso que eu falei acontecer. Olha todo o tempo que seguiu essa idolatria. Essa idolatria da tribo de Dan, usando esse tipo tendo esse tipo de atitude, com o colete sacerdotal fabricado por Mica, com os ídolos, isso vai levar todo esse tempo que eu falei até o exílio. Isso está escrito aqui. Agora pula lá para 2 Reis, capítulo 17, versículo 23. Diz assim: até que o Senhor os afastou de sua presença, conforme os havia advertido por meio de todos os seus servos, os profetas. Assim, o povo de Israel foi tirado de sua terra e levado para o exílio na Assíria, onde ainda hoje permanece. Eles vão ser avisados. O tempo vai passar, vai terminar o período de juízes, vai entrar novos períodos, vai entrar, né, a história de Samuel. Aí depois de Samuel nós temos Saul, temos Davi, Salomão, mas ainda vai haver idolatria. Aí o Senhor vai enviar os profetas. Aí a gente vai entrar no livro dos reis, aonde cada aí tem, depois de Salomão se divide, né? A gente vai ver que vai se dividir, tribo do norte e sul. Eles vão estar brigando, vão brigar entre si a ponto de se dividir, ao invés de se unir. Até que chega uma hora que é como, assim, eu vou usar uma forma para a gente falar, não é exatamente isso, porque Deus é Deus, né? A gente não consegue mensurar os pensamentos de Deus, a gente não consegue, mas vamos pensar que é como se a longanimidade dele até ali foi. Deu, já deu. Agora eu vou intervir. Porque o Senhor envia profeta, o Senhor envia os seus para avisar, para chamar a atenção, que foi o que a gente leu aqui em 2 Reis. Observa aqui, ó, versículo 23. Até que o Senhor os afastou da sua presença, conforme os havia advertido por meio de todos os seus servos, os profetas. O Senhor avisa e avisa de novo, avisa de novo e avisa de novo. Quando a gente estava estudando início de Juízes, a gente viu que o próprio Senhor falou para eles: por que que vocês estão quebrando a aliança, estão desobedecendo? Os inimigos, os povos à sua volta serão pedras de tropeço. Mas o povo vai continuar desobedecendo até que o Senhor vai estender a mão e vai fazer alguma coisa. É quando o povo vai para o exílio. Isso as peças começam a encaixar na nossa mente de como a história bíblica acontece. O povo sai do Egito,
Estava aquele tempo todo escravo lá, é liberto pelo Senhor. Moisés leva o povo aquele tempo todo. Aí entra a história de Josué. Josué assume no lugar de Moisés. Quando Josué morre, vem o tempo dos juízes. Nesse tempo dos juízes, nós temos alguns acontecimentos no meio. Por exemplo, o livro de Ruth acontece no meio do tempo dos juízes, quando a gente lê ali o primeiro capítulo do livro de Ruth, lá no primeiro versículo já fala, era do tempo de juízes e havia grande fome na terra. Então, Ruth acontece nesse meio tempo. Quando a gente continua vendo, aí vem tudo aquilo que eu falei, Samuel, vem os outros reis, até que chega a época do exílio, a Babilônia, Nabucodonosor, aí vem Daniel, vem os profetas, tá? A gente vai passar pelos reis, claro, até chegar a época do exílio, tá bom? E é o Senhor colocando a mão dele. Quando a gente vê aqui lá em Juízes, volta lá para Juízes 18, que fala aqui, 18:30, o finalzinho do versículo 30 fala assim: e os seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan até que o povo foi para o exílio. O que que a gente conclui aqui também com essa observação? Que quem escreveu essa parte aqui, ou compilou, ele escreveu isso ou na época do exílio ou depois do exílio. Então, essa história foi escrita, foi contada, escrita, isso foi passado, porque eles usavam muito a tradição oral, que a gente chama de tradição oral, ser contado de um para outro a história, até que isso é escrito, compilado, escrito ali por alguém, e essa pessoa escreve na época ou do exílio ou ainda depois. Olha quanto tempo passou para que fosse escrito. Por quê? Porque ele diz que isso aconteceu até. E a gente viu que o exílio não acontece no livro de Juízes, ele vai acontecer bem lá na frente. São pequenas observações que quando a gente lê, a gente não se dá conta, né? E é muito interessante a gente observar isso. Este relato e seus personagens giram em torno dos ídolos, os quais são mencionados 8 vezes, desde a sua fabricação até seu destino final em Laís. A confusão na sintaxe do hebraico na lista dos objetos idolátricos pode ser reflexo da desordem teológica e social reinante na história. Segundo a lei, esses personagens estão trabalhando de maneira incorreta e se encontram sob maldição. Mas não se dão conta disso, pois o paganismo penetrou neles de tal maneira que consagram os ídolos a Deus, pensando que, assim, Deus os fará prosperar. A gente sabe, já viu, todos nós já vimos ou já fomos assim alguma vez, ou se somos, precisamos parar de ser. Consagrar o ídolo achando que assim vai estar sendo abençoado. É como se a gente consagrasse o nosso pecado. Isso não é possível. O Senhor não abençoa, tá? A gente precisa abandonar a idolatria, abandonar o pecado, se arrepender, mudar a nossa posição, mudar o nosso comportamento. Eles simplesmente estavam consagrando a Deus. Eles estão tão perdidos que eles não se dão conta. O paganismo penetrou neles de uma forma assim que é difícil separar uma coisa da outra, como fosse uma só, uma unidade, né? Eles se tornaram uma unidade. Mica está mais preocupado com a opinião de sua mãe do que com o que Deus achava de tudo aquilo. O jovem sacerdote levita só se importa com o dinheiro. E os homens de Dan não se importam com nada. Acreditam apenas em sua superstição, na violência e no que se obtém com ambas. Juízes já deixou de contar a história dos juízes para nos mostrar o caos reinante nos primórdios de Israel como povo na terra de Canaã. Reconhecemos no autor do livro o valor da autocrítica. Nem todos os povos são capazes de contar tão francamente a história de suas vergonhas como acontece aqui. Juízes já deixou de contar a história dos juízes, mostra que a coisa virou uma bagunça e nós estamos falando do povo que deveria ser o povo
a nação de sacerdotes, aqueles que deveriam ensinar aos povos à sua volta a servir o Senhor. Nós precisamos entender que nós fomos chamados a ser exemplo das pessoas à nossa volta. Sempre tem alguém nos observando. Observando, seja para criticar, normal, ou observando para nos tirar como exemplo de comportamento. Observando para nós sermos um fio de esperança. Nós não podemos ser canal de maldição, de desespero, de calúnia. Nós não podemos profanar o nome do Senhor com o nosso comportamento. Israel, aqui, no que nós temos visto no livro de Juízes e agora no capítulo 17 e 18, é um retrato muito atual do que, infelizmente, muitos estão fazendo, se intitulando com o nome de povo de Deus e de Igreja de Cristo. Aceitando o pecado, dizendo que Jesus é bom, Jesus ama a todos, então ele abençoa, concordando com comportamento profano, entendendo que está tudo bem, separando, criando novos nomes, novas interpretações para adaptar o comportamento e a necessidade de cada um à Bíblia, achando que a Bíblia vai acompanhar a decisão que ele tomou. Nós precisamos mudar o nosso comportamento todos os dias. Nossas atitudes não são consagradas simplesmente porque nós dizemos em nome de Deus ou porque a gente se comporta aparentemente como um cristão, principalmente na nossa cultura brasileira, né? Hoje é muito assim legal, né? Artistas famosos, então tá tudo ok, tá tudo bem. Não, isso tá tudo certo. Se eu tenho um casamento errado, não, tá tudo bem. Eu só não vou participar de uma parte do céu, mas eu tô sendo salvo. E se eu vivo uma vida de roubo, tá tudo bem, contando que eu consagre esse eu pego parte do que eu roubei e entrego como dízimo, então o restante está abençoado. Eu já ouvi isso. Se eu dizimar, tá, vai estar abençoado. Não tem problema eu ter roubado. Sei lá de onde veio o dinheiro, contando que eu dei 10% do que eu recebi, vai estar abençoado. Se eu ofertar na igreja, tá tudo bem. Casamentos que não se consolidam, não se estruturam, as pessoas não se perdoam. O meio cristão hoje, infelizmente, é onde mais nas estatísticas, onde mais aumenta os casos de divórcio. Isso é triste, muito triste. Casamento está sendo assim descartável, abandono de filhos, violência contra a mulher dentro de famílias com o nome de família cristã. Isso parece ou não parece Juízes 17 e 18? Contando que eu tenho um nome, contando que eu tenha a aparência de, contando que eu consagre a Deus. A maldição foi quebrada. Não tem problema nenhum. Cabe a nós mudarmos o nosso comportamento e sermos canal de bênção. Como que a gente consegue ser canal de bênção para o outro se a gente não muda dentro da gente? É impossível. E a palavra de Deus diz que nós não podemos envergonhar o evangelho. Israel aqui estava envergonhando o nome do Senhor. A gente falou que o Senhor é longânimo, mas tudo tem um tempo. Até a hora que o Senhor estende a mão. E se ainda assim ele estiver com essa longanimidade ainda sobre nós, quem sabe ele não nos leve para o exílio e lá a gente aprenda. Se ainda assim a gente não aprender no exílio, talvez a gente morra lá sem salvação. Ter o nome de crente não quer dizer que nós somos salvos. Não tem, não quer dizer. Não é um título que nos salva. A única forma de sermos salvos é sermos lavados no sangue de Jesus, nos arrependemos dos nossos pecados, estamos vivendo dentro da palavra. Porque senão, naquele grande dia, o Senhor vai olhar para a gente e vai falar que não nos conhece. E a gente vai dizer: eu ensinava a Bíblia toda segunda-feira, eu orava
no seu nome. Eu botei o nome dos meus filhos, eu ensinei, eu expulsei demônios. Demônios corriam. Como que o senhor não me conhece? Ele vai dizer, eu não te conheço. E ninguém deixa entrar na sua casa aquele que a gente não conhece. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda-feira que vem, se o Senhor assim nos permitir, nós estaremos estudando o capítulo 19 do livro de Juízes. O título da minha Bíblia diz assim: O Levita e a morte da sua concubina. Escreve aí, Levita não era nem para ter concubina. Mas vou fazer igual assim: quem sou eu para julgar? Quem sou eu para falar alguma coisa? A Bíblia está sendo bem clara aqui. Levita não era nem para ter concubina. É uma história muito triste que a gente vai estudar semana que vem, se o Senhor nos permitir. Amém? Algum comentário, gente? Alguma pergunta antes da gente encerrar? Quero aqui já agradecer a paciência e o amor de vocês. Amém? Glória a Jesus. Vamos orar? Senhor, eu quero lhe agradecer pela tua longanimidade, tua paciência, o teu amor, tua misericórdia que se renova toda manhã. Obrigada, Senhor, e eu lhe peço. Senhor, não nos deixe cegos no nosso pecado, na idolatria, enganados, Senhor, sem percebermos o quão errados estamos. Chama-nos, Senhor, todos os dias para a tua presença e tem misericórdia de nós. Não nos deixe esquecer que o Senhor tem a sua lei e nós devemos, Senhor, obedecê-la. Nessa noite, Senhor, clamamos a ti. Tem misericórdia de nós, nos perdoa. Tire de nosso coração toda a idolatria, todo pecado, toda profanação, toda vergonha, no poder que há no teu nome. Revela-nos, abre os nossos olhos, faz, Senhor, claro, limpo como a água da tua palavra. Tudo aquilo errado, de errado que estejamos fazendo para a gente corrigir. Senhor, porque ainda há tempo. Nós te louvamos, renova as nossas forças e glorifica teu nome. Te agradecemos nesta noite por cada vida e te louvamos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero agradecer o presbítero Jones, a minha filha Ana, a diaconisa Dineia, nossa amada irmã Vera, Janaína, Caroline, pastora Leia, pastora Simone, pastor Nilton, missionária Teresa. Gente, muito obrigada. Amo vocês. Até segunda-feira. Um beijo, fiquem com Deus.